Vamos lá, pessoal. Quero mostrar aqui para vocês o nosso grupo do Telegram, umas entradas que a gente teve hoje bem encaixadas aqui, muito bem configuradas. Olha só que legal. E muito parecidas, inclusive, né? Entradas exatamente com o mesmo contexto. Essa venda aqui, por exemplo, teve essa outra venda aqui, por exemplo, teve essa outra venda aqui também. Por exemplo, olha só. Vou colocar aí para vocês essas vendas. Eu fiz elas hoje. Vou colocar aí o vídeo para vocês. Até compartilhei lá nos stories, né? No Instagram. Essa aqui foi aqui, ó. Foi lá no 1 minuto. Foi essa venda aqui também, tá vendo? Todas no mesmo raciocínio. No caso, venda aqui, stop em cima e esse movimento todo de baixo. Vamos entender aqui o porquê dessas entradas. Vamos voltar lá naquela que eu tava com vocês? Cenário muito bom aqui, gráfico de 5 minutos, uma puxada forte aqui no movimento de preço. Essa daqui. Olha só que legal. Por que dessa venda? E até mesmo por que das outras vendas, que é o mesmo contexto. Muito interessante. Hoje o mercado fez as mesmas entradas em vários ativos diferentes. Olha, aqui a gente está nos 5 minutos e o mercado fez uma dupla captura de liquidez. Existe isso no mercado. Ele capturar duas zonas de liquidez ao mesmo tempo. É uma dupla captura de liquidez. Tudo ao mesmo tempo. Por que dupla? Porque tem duas regiões de liquidez mesmo. O mercado caiu aqui e ele fez uma quebra de estrutura, que é esse movimento de 1, 2, 3. 1, 2, 3 é quebra de estrutura. É a que o mercado mais faz, né? 1, 2, 3 tem para lá e para cá. Então, quando ele conclui esse movimento de 1, 2, 3 bem nítido, bem expressivo, ele valida o topo. Topo válido. Quando é 1, 2, 3 para baixo, assim, ele valida topos. Em cima do topo é liquidez. Então, quando o mercado visitar em cima desse topo, ó, vai entrar a oferta, porque é liquidez de oferta, e ele pode gerar boas vendas se ele trouxer a validação. Então, isso é captura de liquidez. Então, ele fez aqui, ó. Fez 1, 2, 3, criou a estrutura, a quebra de estrutura, validou esse topo, topo válido, em cima de topo válido tem liquidez, de oferta. O que significa que institucionais, grandes players, montam posições de venda quando o mercado chega nessas regiões. Então, a gente sabe que aqui embaixo tinha também. Né? Aqui tem outro, ó, 1, 2, 3. Então criou esse outro topo. Então tem dois topos aqui. Na hora que o mercado subir igual ele subiu e visitar em cima de um desses topos, ele vai estar capturando liquidez e ele pode gerar boas puxadas, boas vendas. Então aqui ele fez isso. Ó. Tinha esses dois topos e ele numa só visitou em cima dos dois. Então foi uma dupla captura de liquidez por isso. E aí sim, estando em cima do topo principal aqui, ele começou a sentir essa oferta, começou a cair. E aí quando ele começa a reagir a favor da liquidez, é um bom sinal. Está começando a acontecer o cenário, mas não significa nada ao mesmo tempo, porque a entrada de fato vem quando há uma validação de estrutura de continuidade no movimento de preferência. Então, se eu puxo aqui no ambiente de prática do time da Excelência Trade, hoje a gente estava de olho nisso. Olha lá, foi essa venda aqui, tá vendo? Era só montar movimento, montar a posição no movimento, né? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. 6 horas atrás, tá vendo? Tá aqui em cima. A gente estava de olho nisso aqui no ambiente prático, ó. Olha lá, era só montar a posição ali, eu estava explicando para o time. Olha lá, dava para ter entrada ali, a gente pode entrar aqui, tanto faz, qualquer lugar ali dá para vender. O stop tem que ficar em cima para a gente participar de movimento que desce. Que é aqui, tá vendo? Só vender por aqui, stop em cima para aproveitar o movimento de baixo. Por quê? Por causa do POI. Ele caiu fazendo 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo. Isso aqui é POI. Isso é um gatilho de entrada. A oportunidade não é isso daqui. Muita gente às vezes fica preso, né? Fala, é aqui que você pegou o trade, então eu preciso dominar esse padrão de POI e toda vez que eu vejo ele no gráfico eu vou tentar pegar um trade também. Não. De fato é importante dominar esse padrão, ele é importante, ele é bom, mas ele é só um gatilho de entrada. O mercado só caiu desse jeito não por causa desse POI, mas sim por causa daquela liquidez, aquela dupla captura de liquidez que o mercado fez, a reação que ele começou a fazer aqui, onde ele começou a realmente cair a favor da liquidez. E aí ele criou esse POI, que complementou ainda mais o contexto e gerou para a gente o ponto de entrada, que seria o momento certo de entrar nessa configuração de contexto para participar desse possível movimento de baixa. Então esse POI é importante, mas ele não é a oportunidade, entende? E a liquidez também não é a oportunidade. A oportunidade se dá a partir da técnica de contexto, que nesse caso foi a liquidez, e a técnica de gatilho de entrada, que nesse caso foi o POI. Então a gente junta técnicas de contexto com técnicas de gatilho de entrada, a gente tem uma verdadeira oportunidade de trade. Só o contexto fica vago, porque você não tem um lugar legal para pegar aquele trade, você tem todo o potencial do mercado cair ou subir, mas não sabe aonde entrar no trade. Você acaba entrando errado, o mercado te estopa antes da hora, depois anda bem, porque você não tem um time de entrada, o momento certo de pegar aquele trade, mesmo sabendo o potencial dele subir ou cair. Isso é quando você tem só contexto.
Agora, quando você tem só gatilho de entrada, aí você pega, por exemplo, POI, que é um baita ponto de entrada forte, um dos melhores que tem. Se não for um melhor, muito bom esse ponto de entrada, mas se ele não tá dentro de contexto, você começa a pegar uns POIs totalmente aleatórios e aí não dá em nada, você acaba tomando vários stops. Porque não faz sentido gatilho de entrada, ou seja, POI aleatório, né? Ele vai aparecer para vários lugares do gráfico, só que só são válidos para entrada aqueles que estão dentro de um contexto. Então, é um alinhamento de técnica de contexto com técnica de gatilho de entrada, que é o que a gente tem aqui nesse caso que a gente está vendo. Então, aqui ele criou um POI bem nítido, e aí, por isso, a gente monta a posição em qualquer lugar por aqui com stop em cima e participa desse movimento depois que o padrão foi criado, que é o que a gente tinha visto ali no time. Era só montar a posição aqui no ambiente prática, bem fácil, né? Porque está pronto ali, é só pegar o trade. A gente faz isso em todos os mercados, 14 ativos diferentes. Mercado de B3, hoje estava fechado por causa do feriado, né? Mas mini índice, mini dólar, tudo no ambiente prática. Forex, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, XAUSD. Mercado futuro, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, criptomoedas, altcoins. São 14 ativos diferentes ao todo, né, no ambiente prático. Tudo que eu participo está literalmente desenhado antes, igual aquele ali. Então, muito bonito esse cenário, assim como essa venda aqui que foi na mesma linha. Inclusive, essa venda eu tomei um stop antes, tá? Cheguei a tomar um stop antes, vou mostrar para vocês por quê. Mas é a mesma coisa, ó, tá vendo? Um baita topo expressivo. Igual eu falei, todos os ativos fizeram o mesmo trade hoje. Então ele fez a quebra de estrutura, validou um topo expressivo, em cima é liquidez de oferta, foi lá capturar, a gente espera vendas desde que ele valide. E ele validou no 1 minuto primeiro, estopou no 1 minuto para depois